Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, fiquem à vontade. Esse aqui é um espaço que eu separei para a gente poder conversar sobre dinheiro do jeito mais simples possível. Dou dicas aqui sobre finanças, sobre investimentos. Então esse aqui é o nosso espaço para a gente poder conviver com o dinheiro da melhor forma possível. Meu nome é Gustavo Soares, sou o criador daqui do perfil e hoje eu vou bater um papinho com vocês a respeito do mapa do dinheiro. Falar com vocês o que é esse mapa, por que ele é tão importante, qual que é a diferença entre o mapa e um controle financeiro e no final eu vou comentar com vocês o que acontece com quem não faz o mapa. E aí vão chegando então, vou pedir para vocês para já poderem clicar nesse aviãozinho que está aqui no pé da live. Durante a live podem curtir ela com esse coraçãozinho aí o máximo que vocês puderem, que vocês ajudam o conteúdo a espalhar para mais pessoas. E a gente vai começar o nosso papo daqui a pouco. Eu vou dar só um minutinho para o pessoal terminar de chegar. E aí a gente começa o nosso papo. Enquanto vocês estão chegando, eu vou comentar com vocês. Em breve eu devo preparar ou uma live ou alguma coisa para poder conversar com vocês a respeito do livro que eu li essa semana do Rick Chester, o Pega a Visão. Que livro, viu? Que cara! Cara, além de ser um empreendedor nato, é uma inspiração incrível, assim. Ele pega a responsabilidade de tudo que é da vida dele para ele mesmo, sabe? Ele não culpa ninguém, não terceiriza a culpa em momento nenhum. Eu achei o livro simplesmente fantástico. Ele fala muito dos exemplos que a família dele dá, que os pais dele deram, de trabalhar e de entender que ou a gente é parte do problema ou parte da solução. Então é um livro muito, muito bacana. Indico para vocês a leitura. Vou ver se eu consigo disponibilizar ele para download aqui na minha bio. E aí eu aviso a vocês. Então, vamos começar o nosso papo aqui hoje. Para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Gustavo Soares, eu sou o fundador aqui do Instagram. Estou trazendo educação financeira para vocês do jeito mais simples possível. Quero que a gente converse sobre dinheiro sempre, todos os dias, de todas as formas. Então, vamos chegando. Hoje o papo vai ser sobre o mapa do dinheiro. Por que ele é tão importante, como que a gente consegue utilizar na nossa vida e o que acontece quando uma pessoa não utiliza esse mapa. Então, vamos lá. Eu falei hoje mais cedo nos meus stories o que é esse mapa e como que eu faço ele. O mapa do dinheiro é o seguinte, você vai olhar para a sua situação financeira de cima, vendo de onde estão entrando os seus recursos. Para as pessoas que têm renda fixa, ela vai pegar, para a pessoa que tem carteira assinada, ela vai pegar o contra-cheque dela, olhar o valor líquido do contra-cheque para poder lançar nessa parte das entradas do mapa. Na segunda coluna vão ficar o valor dos gastos. E aí é para fazer o cadastro, o lançamento de todos os itens de gasto seu. Tudo que for despesa, você vai lançar nesses gastos. A mesma coisa para a pessoa que trabalha, às vezes é um professor que trabalha em 2, 3 escolas, é um autônomo que presta serviço para 1, 2 empresas. Então, nessa parte das entradas, a pessoa vai registrar tudo que está entrando para ela. Na segunda parte, na segunda coluna do mapa, tudo que sai. E eu até mostrei hoje mais cedo, vou mostrar aqui de novo. É mais ou menos isso aqui que vocês vão fazer. Anotar tudo que entra. E aí aqui tudo que sai. E aqui, vocês estão vendo que tem 2 colunas? A primeira coluna é o valor que vocês vão definir o gasto. Então, vocês vão escrever o gasto que vocês vão colocar nessa coluna. E na coluna ao lado, vocês vão acompanhar esse gasto. Eu, particularmente, prefiro fazer isso por planilha. Porque a planilha você vai conseguir alimentar ela a todo instante, vai só trocar os valores, vai conseguir fazer a projeção do ano inteiro, mas não vai precisar ficar trocando de folha, fazendo alguma coisa desse tipo. Então, eu particularmente prefiro a planilha, mas não tem problema nenhum em usar um caderno, por exemplo, para poder fazer esse controle do seu mapa. Segunda coluna, então, é a mais trabalhosa. E esse mapa, ele dá trabalho de verdade para você fazer ele a primeira vez. Porque a partir disso, ele vai ficando mais automatizado para você. Então, você tem um grande trabalho de registrar todas as suas entradas, todas as suas saídas, todos os seus investimentos. A partir disso, você cria uma rotina no primeiro momento semanal, para poder registrar isso e ficar mais natural de acompanhar. E ficou tranquilo, de semana em semana, tá achando que tá suficiente, que não tá superando, não tá gastando além da conta, tá tudo certo, passa para fazer isso de 15 em 15 dias. Fazendo de 15 em dias, ficou tranquilo também, começa a fazer mensalmente e aí é só acompanhar. Qual que é a grande diferença do mapa do dinheiro para o controle financeiro?
O controle financeiro é como se você estivesse dirigindo olhando no retrovisor. Você vai anotar seus gastos, mas é o gasto que você já teve. Existem bons aplicativos que te ajudam a fazer esse controle. Eu já usei o Mobius e já usei o Guia Bolso. A maioria dos aplicativos de banco hoje também já tem essa ferramenta de controle, até porque já aproveita para pegar a informação ali do próprio extrato. Mas a questão do controle financeiro é essa. Quando você vai fazer apenas o controle financeiro, você já está vendo o que você gastou. Então, se você precisa de rever as suas despesas, rever seu planejamento, e você pega o seu controle financeiro, você fala, poxa vida, eu podia gastar só R$100 de gasolina e gastei 200, mas já está gasto. Essa é a grande diferença do mapa para o controle financeiro. Controle financeiro é como se você estivesse dirigindo e olhando para o retrovisor. O que já aconteceu, o que já passou, e aí com isso você não consegue tomar nenhuma atitude positiva para poder transformar, é um pouco mais trabalhoso. Já com o mapa, como o próprio nome já diz, é como se você fosse fazer uma viagem com o GPS na mão. Então você já sabe os pontos que vai ter posto de gasolina, ponto que vai ter hotel, ponto que vai ter restaurante. No mapa é a mesma coisa. E qual que é o grande lance do mapa? Quando você for fazer as anotações de investimentos e de gastos, você vai definir o valor que você quer gastar. E aí, qual que vai ser a forma de você controlar esses gastos? De duas, uma. Ou usando dinheiro mesmo, e aí você pode usar aquela técnica dos boletos que eu já ensinei aqui, a técnica do carnê, tanto o carnê da riqueza para poder pagar os seus investimentos, quanto a técnica dos boletos para você saber quanto que você tem de limite para poder pagar a sua conta. E aí uma sugestão que eu dou, por exemplo, não quer ficar juntando papelada, muito recibo? Emite um boleto no seu nome gratuitamente pela plataforma do Banco Inter, como se ele fosse o valor total que você pode gastar por mês, por exemplo, de gasolina. Você emite um boleto lá de R$400 e deixa ele dobradinho no meio das suas contas. Toda semana você pega os seus comprovantes que você gastou de combustível naquela semana e vai abatendo. Ali fica mais fácil de você controlar. Ou melhor, como eu disse, eu prefiro fazer o meu controle por uma planilha. Eu coloco na linha da planilha o valor que eu vou ter de gastos e ali eu já vou lançando o valor real. Então eu acompanho o que realmente está funcionando para mim ali ou não. O mesmo esquema para os investimentos. A partir do momento que você organiza as suas finanças, a partir do momento que você tem o seu mapa financeiro ali na sua frente, o ideal é você dar prioridade para poder pagar os seus investimentos primeiro. Por quê? O seu eu do futuro vai te agradecer as atitudes que você está tendo hoje. A nossa condição financeira, a nossa situação financeira e pessoal que temos hoje é fruto das escolhas que a gente fez lá no nosso passado. O que significa isso? As atitudes que a gente vai ter a partir de agora para o nosso futuro, o nosso eu do futuro também pode nos agradecer ou não pelas atitudes que a gente tem tomado. Então, fazer esse mapa das finanças é justamente isso. E ele não é só uma coisa para você enxergar como aquilo vai funcionar no mês. Aquilo você começa a projetar para o seu próximo ano, para os seus próximos anos, e tem ferramenta suficiente para poder fazer projeções muito legais, assim, tanto de quanto você está gastando, quanto de quanto seus investimentos vão te dar de rentabilidade, o que te dá uma possibilidade de se programar, de se projetar com muito mais clareza para você conseguir realizar seus sonhos de viagens, de compras, de intercâmbio, que eu já conversei aqui com o pessoal, de mudança de vida, de tudo. De você construir a sua vida financeira de uma forma mais tranquila. Porque o que acontece com uma pessoa que ela não tem um mapa financeiro é geralmente ela gastar o dinheiro sem perceber. E aí ela não tem o dinheiro porque ela precisa. Ela gastou o dinheiro, não percebeu, e aí ficou sem dinheiro para poder fazer as coisas que precisava. Esse é o grande lance do mapa. Quando que você vai fazer esse mapa? Sugestão, todo início de mês. Talvez você pegue aí o primeiro domingo do mês ou o primeiro dia do mês mesmo, para poder já definir, falar, ok, esse mês meu salário vai ser de X, eu tenho conta de luz que geralmente dá esse valor, supermercado eu gasto tanto, combustível, seguro, previdência, investimento, lazer, não se esqueçam de se divertir, lazer, filhos, etc. Coloca tudo lá. Inclusive para quem tem animal de estimação, lembra de colocar esses gastos também, todos os gastos. Coloca no início do mês o valor limite que você tem para poder fazer com esse dinheiro. Semana a semana ou de 15 em 15 dias,
você passa lá na coluna ao lado para poder acompanhar. Fala, estou fazendo o acompanhamento do jeito certo? Os gastos estão rolando do jeito que eu tinha planejado? Teve algum imprevisto? Teve algo que estava dentro do previsto e foi a menos? Por exemplo, esse mês eu coloquei internet aqui em casa. O valor dela vai ser fixo de R$ 99,90. Mas esse mês, como veio o valor proporcional de R$ 23,99, eu tenho esse troco aí para poder fazer outra coisa com esse dinheiro. Então eu já sei que esse mês eu estou pagando menos, mas eu também sei que no próximo mês eu já vou ter aquele gasto de R$ 99,90 com a internet. Da mesma forma, como eu coloquei internet aqui em casa esse mês, eu até coloquei também no exemplo que eu coloquei para negociar a minha TV a cabo e a minha conta de telefone. Que eu vou pedir desconto justamente porque existe essa possibilidade de margem de negociação, para evitar que o dinheiro escorra, e eu gosto de dar valor ao meu suado dinheirinho. Sugiro a vocês todos que deem valor ao de vocês também. Às vezes é nos pequenos gastos, naquelas assinaturas que a gente tem e não acompanha, que tem preguiça de encerrar. Ah, mas é porque de vez em quando eu utilizo que o dinheiro vai escorrendo ali pelo ralo, e nisso vão algumas centenas de reais que pode estar comprometendo justamente a sua viagem de final de ano, injeção o seu orçamento ali numa margem muito grande de dinheiro, e você não percebe justamente porque não para poder analisar o seu mapa, a sua estrada financeira. E essa é uma das primeiras orientações que eu dou para o pessoal quando eu começo o processo de mentoria. Porque esse é o grande lance. A gente já vem conversando aqui sobre questão de autoconhecimento, de consciência, de ter noção como um todo que a vida financeira é um reflexo da vida pessoal e que a gente busca esse equilíbrio. E para poder conseguir alcançar esse equilíbrio, nada melhor do que você ter a sua fotografia, o seu desejo do que você quer fazer. Para isso que o mapa vai te ajudar. Falando ainda um pouquinho sobre a questão dos aplicativos de controle financeiro, que eles são uma parte desse processo e eles vão te ajudar com isso, eu sugiro aqui 2, que são o Guia Bolso e o Mobius. Ainda, para quem prefere, planilhas. Hoje eu não tenho nenhuma planilha para poder disponibilizar, mas pode ser que eu tenha alguma planilha em breve, e aí eu comento com vocês e disponibilizo lá no grupo do Telegram. Para quem quiser entrar no grupo do Telegram já sabe, o link está aí na minha bio, eu sempre tenho algum conteúdo exclusivo que eu distribuo por lá. E aí, quando você vai fazer o seu mapa financeiro no início do mês, você vai pegar todas as suas contas e organizar daquela forma. É muito simples, mas é um pouco chato. É uma coisa que vocês vão fazer uma vez só por mês, e o primeiro especialmente vai dar muito trabalho. Mas é isso aqui, pessoal, não foge disso aqui, ó. Registrar as entradas, se for o salário fixo só, somente ele. Se você trabalha em mais de um lugar, coloca aqui. Se você tem rendas de outros lugares, também coloca. A outra questão, as saídas. E aí você define as suas prioridades. E a partir do momento que você define as suas prioridades é que você vai entender para onde vão seus gastos e o que você vai fazer com o seu dinheiro. Esse é o grande lance. O mapa vai te servir para isso. Estava conversando com uma pessoa hoje, falou, Gustavo, eu estou tendo trabalho demais para fazer esse mapa. Falei, pois é, mas esse trabalho vai ser um só. E você já conseguiu bons resultados de um mês para cá. Já conseguiu enxugar tarifa, já conseguiu fazer uma série de benefícios que você não vinha fazendo justamente por conta dessa falta de controle. Eu falei, é verdade. Tá me dando trabalho, mas eu sei que vai ser um trabalho só. E é isso, pessoal. E o que acontece com as pessoas quando elas não fazem o seu mapa financeiro? Geralmente, os casos que eu pego aí dos clientes que têm problema com cartão de crédito, problema com cheque especial, problema com endividamento de modo geral, é justamente por isso. Gastaram um dinheiro que não deviam, com uma coisa que não precisavam, para poder gastar uma coisa e deixaram de gastar com uma coisa que era importante. Falta de clareza. O mapa vai te dar exatamente essa clareza. Quando você vai viajar para uma estrada, você prefere viajar para uma estrada sinalizada ou para uma estrada deserta? Você prefere viajar com o GPS ou sem o GPS? Com o GPS a viagem vai ser muito mais tranquila, muito mais segura, e o mapa vai te servir exatamente para isso. Vai te dar esse direcionamento. Registre todas as suas entradas, registre todas as suas saídas,
priorize as que são mais importantes para você, e aí não interessa o que pode ser, se o lazer é mais importante, o que é mais importante para você, priorize isso. Dê uma atenção especial aos seus investimentos, foca na reserva de emergência se ainda não tiver, quita dívida cara, especialmente se tiver aquela questão de dívidas de cartão de crédito, juros altos, quita aquelas dívidas mais altas primeiro, foca no que te faz feliz hoje, foca nos seus investimentos, busca conhecimento e corre atrás. É isso que eu tinha para falar com vocês aqui hoje, uma explicação simples, mas extremamente necessária. Se você já faz seu mapa, ótimo, já compartilha comigo aqui que eu quero saber um pouquinho disso. Se você não faz ainda, comece, porque ele é extremamente importante para te ajudar a ter uma vida financeira mais equilibrada. E um abraço para todo mundo, boa noite para vocês e até o próximo encontro.